Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um passo a passo sobre o alinhamento múltiplo de sequências utilizando os algoritmos implementados no Mega na versão 10. Bom, o que nós temos que refletir aqui nesse caso, onde estamos trabalhando com um alinhamento? Então, como a gente já discutiu, o alinhamento de sequências é a parte crucial e uma das mais importantes para uma análise filogenética. Nesse momento é onde nós vamos comparar inicialmente, né, a primeira comparação entre todas as sequências do nosso conjunto de dados. Então, o Mega ele é um software bastante amigável, com muitos recursos. Podemos fazer muitas análises nesse programa, inclusive análises filogenéticas. Ele implementa diferentes métodos e implementa então dois algoritmos de alinhamento, que é o Clustal-W e o Muscle. Então, para usar o Mega, para fazermos o alinhamento, é bem simples, esse programa é muito amigável, a interface é bem simples de trabalhar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é entrar com as nossas sequências no Mega. Então, lembrando que vocês coletaram essas sequências num banco de dados ou em diferentes bancos de dados. As sequências que foram coletadas foram sequências FASTA e vocês coletaram sequências de diferentes espécies e diferentes parálogos de uma família gênica dessas espécies. E essas sequências, então, elas foram obtidas e baixadas no computador de vocês em formato FASTA. É importante que nós, quando vocês baixaram essas sequências, que o arquivo de texto em que vocês colocaram as sequências de vocês estejam no formato FASTA. Para obter esse formato FASTA, basta salvar como e adicionar a extensão .fas. Então, é essa extensão que o Mega vai aceitar. Então, lembrando que nós podemos entrar com esse arquivo direto aqui com todas as sequências que nós queremos alinhar. Então, todas as sequências de todos os genes da família gênica, né, os parálogos, de todas as espécies que vocês coletaram e que vocês vão usar para análise filogenética, vão estar contidas nesse arquivo e que vai entrar, então, aqui no Mega. Então, para entrar com o arquivo, né, a gente pretende fazer o alinhamento, então nós vamos clicar nesse ícone, né, vamos selecionar esse ícone, Align, Edit Build Alignment, essa opção aqui, e ele vai abrir esta janela com essas três opções. Então, para nós abrirmos o nosso arquivo .fas, que contém as nossas sequências no formato FASTA, sem estarem alinhadas, nós vamos selecionar esta opção que já está aqui como default marcada. Nós podemos também selecionar esta outra opção, criar um novo alinhamento, ele vai abrir uma janela onde a gente pode colar as sequências. Então, nós podemos copiar todas as sequências FASTA e colar ali também, é uma opção. Então, digamos que vocês não têm o arquivo no formato FASTA, vocês podem abrir o arquivo de texto num bloco de notas, copiar todas as sequências e colar aqui. Então, se eu selecionar esta forma aqui, este formato, eu vou clicar em OK, e ele vai abrir, então, a possibilidade para eu buscar o meu alinhamento. Então, eu vou selecionar a pasta onde eu tenho as minhas sequências. Aqui. Eu vou escolher o arquivo, o nome do arquivo que eu dei, com o nome do gene que foi salvo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui dois exemplos de diferentes proteínas. Então, esse aqui é uma proteína, um gene, né, que codifica uma enzima.
E esse outro aqui é um gene que codifica um fator de transcrição para a gente ver a diferença na divergência em domínios conservados dessas sequências e como proceder então. Vou selecionar primeiro esse aqui, que é a PSY, que é um gene da rota de síntese de carotenoides. Vou abrir aqui e aqui estão as minhas sequências FASTA. Vejam aqui que eu já comentei com vocês, o nome das sequências FASTA tem que ser curtos, né, não muito longos, não ter espaço no nome e também ser separado somente por esse caractere, o underline, evitando diferentes caracteres como hífen, ponto, etc. Ponto de interrogação. Bom, aqui nós estamos com uma sequência codificadora. Então, lembrando que uma sequência codificadora é aquela que contém as trincas que vai codificar para os aminoácidos da proteína. Então, aqui nós temos que respeitar a fase de leitura destas sequências. Então, nós temos duas formas de proceder com alinhamento. Nós não podemos alinhar sem considerar o códon, porque isso vai fazer com que a fase de leitura seja perdida e nós não tenhamos uma proteína real, que é a proteína codificada por esse gene. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento pode ser selecionar e alinhar por códons. Então, eu vou selecionar todas as sequências, Edit, Select All, e vou pedir para ele fazer o alinhamento. Então, eu posso escolher o Clustal ou o Muscle. Os dois algoritmos são muito bons, cada um tem suas peculiaridades e é importante que vocês leiam os manuais de cada um deles, e o próprio Mega, dentro do manual do Mega, ele comenta se em alguns casos pode ser apropriado um ou outro. O que vai mudar? Vai mudar os parâmetros que eles têm como default e que eu já vou comentar com vocês com relação a mudar esses parâmetros. Então, aqui ó, a gente vai escolher. Então, eu vou escolher o Muscle aqui, vou marcar ele para considerar os códons e ele vai abrir então esta janela, onde ele vai me mostrar os parâmetros que ele usa. Então, todos esses parâmetros default, nós não devemos mexer nele se nós não tivermos nenhuma informação a priori. O que significa isso? Se eu estou trabalhando com um conjunto de dados em que eu não tenho informações com relação ao peso que eu devo atribuir especificamente para diferentes tipos de gaps, aqui, por exemplo, eu não posso mexer nesse parâmetro, porque esses parâmetros eles são testados com uma gama de diferentes situações. Então, se eu mexer aqui sem nenhum conhecimento, se eu colocar um peso aleatório, eu posso estar inferindo erro. Então, se eu tiver algum conhecimento já da literatura que falou que para aquela sequência, né, aquele gene, aquela família gênica em algumas espécies já foi testado, que o peso maior por conta da existência de determinados gaps numa frequência, enfim, foi atribuído a mudança nesses valores, vocês podem mudar, tá? Então, se não, a gente não muda, então não mexe nesses parâmetros e seleciona aqui, clica OK. Ele vai pedir se eu quero remover os gaps antes do alinhamento. Eu vou dizer que eu não quero remover, né? Eu quero proceder com o alinhamento sem remover os gaps. E ele vai, então, fazer o alinhamento. Bom, aqui estão as sequências alinhadas. Vocês viram que é bem rápido. Ele é um programa, essa é uma característica interessante, né, do Mega. As premissas deles é que as análises tenham uma rapidez. Então, agora, o que a gente faz? A gente vai fazer a tradução. Então, veja que o Mega ele oferece essa opção aqui da gente fazer a tradução para a proteína. Então, eu posso fazer a tradução aqui. Eu cliquei em sim anteriormente, eu vou voltar aqui para vocês, eu vou clicar aqui. Ele pediu aqui se eu quero usar o código genético padrão, né, ou se eu quero mudar. Então, eu digo que sim.
Se eu tiver alguma peculiaridade, eu vou dizer que não, eu vou colocar a informação correta, mas a maioria dos casos é sim. Vejam aqui que a proteína ela está íntegra, então, iniciando aqui, para mostrar para vocês, eu não tenho nenhum stop códon no meio da proteína, certo? Os stop códons são representados por esse símbolo asterisco, então vejam que é só no final aqui que eu tenho. Então a proteína está ok. O que eu posso fazer? Eu posso checar se com a sequência proteica que eu baixei do banco, né, que é a sequência predita, ou com a minha referência, se está tudo certinho. Mas ele já vai mostrar se tem alguma coisa errada, porque se a fase de leitura ficou errada e não criou stop códon, aquela sequência em específica ela vai ficar divergente das outras. Então veja que aqui a gente tem uma conservação, né? Vocês podem observar, essas sequências, elas são, esse gene, essa família é bem conservada, então tem um domínio característico desse gene que pega quase toda a proteína. Então, se eu colocar num banco de domínios, eu vou ver que quase toda a proteína envolve o domínio. E aí a gente observa que essas partes iniciais, que é a região N-terminal da proteína, tem uma ambiguidade, né? Então, vocês vejam aqui que esse alinhamento aqui, ele não está legal. O programa, ele posicionou, fez alguns posicionamentos, mas eu não tenho que eu mexer aqui em questão de editar, porque na verdade é pela divergência que existe entre as sequências. Então, não vai adiantar eu mexer, até por conta de que vejam que tem muitos gaps aqui. Então, isso é uma coisa normal, tá, pessoal? Geralmente as regiões N-terminais das proteínas, elas divergem, mesmo em dos próprios parálogos com duplicação recente. Tá? Então, vejam que eu começo a ter uma conservação nesse bloco aqui, eu tenho um bloco aqui, aí depois eu tenho um bloco também que está bem divergente e ambíguo, e depois eu começo a ter uma conservação, com algumas exceções de algumas sequências que têm alguns gaps estendidos aqui por conta de terem, né, deleções nesses genes, por serem mais curtas, e aí isso é legal que vocês chequem, né, no banco de dados, se, por exemplo, essa sequência aqui, ó, ela é bem mais curta do que as outras, tá? Mas aqui ela começa com a metionina, tá? Então, o códon de início tá aqui, e no final ela tem o stop códon. Então, o que, né, pode ser que seja às vezes pode ser um problema da montagem, tem que observar isso. Às vezes a proteína está incompleta por conta de problemas da própria montagem do genoma, então essas coisas tem que observar. E se não, realmente ela é mais curta. O que acontece aqui? Então, tendo feito o alinhamento, eu vou inspecionar esse alinhamento. Agora, o próximo passo é a gente proceder com a codificação, que é o que eu comentei com vocês. Então, a codificação do alinhamento é muito importante. O que significa isso? Eu vou selecionar os blocos em que serão utilizados para análise filogenética. Então, é como se eu pegasse esse conjunto, eu separasse em blocos e depois eu concatenasse esses blocos para fazer análise filogenética. Então, alguns dos blocos eles não vão ser informativos, como, por exemplo, esse bloco aqui, ou esses iniciais aqui, né? Isso aqui não vai ser informativo, tem uma divergência muito grande e vocês têm que notar o seguinte: os programas probabilísticos de análise filogenética, como a máxima likelihood e a bayesiana, que são as mais recomendadas para essas análises, elas vão computar todos os sítios. Então, eu vou fazer uma seleção de modelo evolutivo que pode me dizer que eu tenho que comparar, inclusive, os sítios que são conservados, e isso pode inferir, então, um erro muito grande, porque eu vou ter agrupamento de sequências sem ser o real, né, que é predito pela evolução daquela família gênica. Certo, então, é muito importante a gente fazer essa avaliação, e aí agora nós podemos proceder com a codificação desses dados.
eu vou mostrar para vocês o alinhamento de uma outra família gênica para nós vermos, e aí depois eu vou gravar um outro vídeo para mostrar a codificação. Bom, nesse caso aqui, nós temos provavelmente quase toda a proteína vai poder ser utilizada, porque vocês vejam que a maioria dos sítios são blocos que são conservados. E aí agora eu vou proceder então para salvar esse alinhamento. Então é muito importante que a gente salve o alinhamento, né, sem mexer, e deixe uma cópia guardada, porque depois que eu for mexer, fazendo a codificação, que vai ser o arquivo, né, que eu vou usar como entrada na análise do modelo evolutivo e depois na análise filogenética, reflita né, seja fácil de eu interpretar depois de um período de tempo qual é o arquivo original. Então é interessante que vocês coloquem nomes que sejam fáceis de lembrar depois. Então aqui, para salvar esse alinhamento, eu vou em exportar. Então eu salvo como formato FASTA aqui, que é o formato que eu posso abrir aqui no Mega, qualquer momento que eu quiser fazer o realinhamento, por exemplo, ou fazer alguma outra inspeção. E também esse formato FASTA é o formato que ele vai permitir abrir o arquivo em diferentes programas, como, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês para selecionar os blocos, para fazer análise filogenética, e também os programas que vão testar os modelos evolutivos. Então, eu vou salvar. Então, vejam que eu vou salvar da seguinte forma. Então, o arquivo que eu utilizei foi esse aqui, o nome PSY. Esse é o meu arquivo, o nome do meu gene, com as minhas sequências FASTA, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar no mesmo lugar e vou botar, então, PSY, aí eu vou colocar alinhado, né? Então, o alinhamento, ou eu posso colocar alinhado no início, mas o nome é uma organização de vocês, então o importante é que eles sejam atrelados, os arquivos um ao outro. E aqui eu posso colocar original, tá? Então, original significa que é o que eu alinhei e eu não mexi. Então, eu vou salvar, ele já pega no formato FASTA aqui e eu salvo. Vocês estão notando que eu estou salvando ele, o formato, eu entrei com o dado de nucleotídeo aqui, né? Então, nesse caso, é o original, eu vou salvar ele só em nucleotídeo. O meu FASTA vai ser de nucleotídeo, porque é o que eu vou utilizar depois para fazer a codificação. Aí, o arquivo final, que vai ser a entrada para as análises, tanto de seleção de modelos quanto a filogenética, aí sim, nós podemos exportar o formato FASTA da proteína, porque nós podemos rodar a análise também com a proteína, tá? Então, aqui eu salvo no mesmo local e ele ficou salvo lá. Então, se eu fechar esse arquivo e eu for lá na minha pasta, eu vou ver que ele está aqui. Então, aqui o meu arquivo, ó, se eu quiser abrir ele, ele vai abrir lá no Mega. Então, vejam aqui, está aqui o meu arquivo, tá? E aí, a qualquer momento, eu posso fazer a tradução para a proteína. Bom, eu vou fechar aqui e agora eu quero mostrar para vocês o outro gene, para vocês verem a diferença. Então, eu vou de novo aqui, seleciono aqui, dou OK, e aí eu vou abrir o DOF, que é um fator de transcrição. Tá? De novo, eu estou com as minhas sequências aqui todas bonitinhas, né? Todas aqui. Então, vejam que aqui a gente já consegue ver, vindo aqui até o final, ó, aqui começa a ter, as sequências elas têm diferentes tamanhos, ó. De novo aqui, a gente vai alinhar por códons. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra opção que também dá para fazer, porque o que a gente pode fazer? A primeira coisa, em dados que não são conhecidos, veio do banco, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é fazer a tradução antes de alinhar, porque o que acontece? Às vezes pode acontecer
de como eu peguei lá do banco uma sequência, talvez aquele genoma não esteja tão bem anotado e aquela sequência exatamente ela vai ser mais curta e a fase de leitura não foi correta ali na montagem. Então pode ser que eu tenha já algum stop códon. E aí, se eu tiver isso, eu tenho que corrigir. Ou voltar no banco, tentar identificar a fase. Se for muito difícil, aquela sequência talvez não vá poder ser usada e eu vou ter que eliminar ela. Por isso que é importante já olhar no início. Então, anteriormente, no gene anterior, eu mostrei para vocês como fazer o alinhamento por códons, né? Que é uma opção, então, em caso de sequência codificadora. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês que a gente também pode, então, fazer a tradução da proteína antes de alinhar, dar uma inspecionada, não tenho nenhum stop códon, vejo que não tem asterisco no meio. Então, eu corro todo as minhas sequências e vejo que elas não estão alinhadas. Tem asteriscos no final, que são os stop códons finais, normais e corretos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer um alinhamento, ó, usando o muscle. Aqui eu não vou optar por códons, porque eu já estou na proteína, tá? Então, eu vou optar aqui. Tá? Ele está me dizendo que eu não selecionei nada, então vejo que eu não fiz a seleção antes, mas aí eu posso clicar em OK, que ele vai selecionar para mim e vai fazer o alinhamento. Então, aqui os pesos são os mesmos, né? E ele vai alinhar. Então, a gente aguarda um momentinho enquanto ele alinha para ver o resultado. Então, vejam que aqui, ó, ótimo, já alinhou. Tá? Então, aqui, OK, ele alinhou, né? Tá tudo alinhadinho. E aí, aqui, ó, vejam, parece que não está alinhado, né? Vocês estão vendo? Então, deem uma olhada comigo. Ó, parece que não está alinhado, parece que deu tudo errado, certo? Ai, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu vou indo e não deu certo, isso não tá certo. Ah, mas olha aqui, ó. Vocês lembram que eu comentei com vocês que existem casos, né, de genes que codificam para fatores de transcrição, por exemplo, né? Esses são os casos mais comuns, em que o domínio conservado é muito pequeno, tá? Então, aqui a gente tem em torno de 60 aminoácidos, no caso, 60 aminoácidos na proteína, dá em torno disso, ou sítios alinhados, né? Que é conservado, ó. Então, são sítios conservados, a gente pode ver aqui que são vários sítios. Então, ó, essas são as cisteínas, ó, cisteínas conservadas características, ó, 2 cisteínas aqui. Aqui, essa aqui é mais uma, deve ter algum que não tem. Aqui, essa aqui, ó, tá vendo? Ó, todo mundo tem. Então, esse asterisco que aparece aqui em cima significa os domínios, que todos os indivíduos, todas as sequências nessa posição aqui tem esse caractere. No caso aqui, uma cisteína. Então, isso é a característica desse domínio DOF. É um domínio de ligação ao DNA. Então, faz ligação ao DNA para promover a transcrição de genes. Bom, o que eu faço nesse caso, gente? Esse caso ele é muito simples. Eu só posso usar o domínio para fazer a filogenia. O resto, e ainda, quem sabe, algum outro bloco. Então, assim, nós podemos utilizar manualmente, né? Fazendo o quê? Selecionando a partir de Então, eu posso deixar aqui essa região um pouquinho além do domínio, porque o domínio ele vai até aqui assim, até esse último cisteína aqui. Eu posso deixar, né? Estou vendo que aqui, imaginem aqui, eu posso cortar, seleciono tudo isso para cá e removo daqui. Então, eu vou deixar só o domínio e vou fazer análise com o domínio. Tá? Isso é uma opção. Eu posso, então, como depois eu vou mostrar para vocês no outro vídeo, especificamente para fazer a codificação. Eu posso utilizar um programa, existem programas que sugerem, então esse programa ele pode sugerir um pouco além do domínio, alguns blocos além do domínio, ou não, ou ele vai dizer realmente, né? Esse é o bloco único que pode ser usado na filogenia. Tá? Então, a gente tem que ficar antenados com relação a essas situações que existem e as possibilidades de utilizar os programas, porque eu não posso pegar esse alinhamento, exportar no formato FASTA, testar modelo evolutivo e rodar uma filogenia. Não vai ser correta.
porque o Mega, por exemplo, para fazer o neighbor join, tem opções lá, né, de a gente fazer um complete deletion, ou seja, tudo que tem gap vai ser deletado, mas eu vou ter sítios aqui, né, aqui, por exemplo, tem gap, mas se eu tiver um sítio, por exemplo, que nem esse, ó, tá vendo aqui, isso tá, né, não é um alinhamento, é muita divergência nesse bloco. Então, é legal usar um programa que sugira para a gente ficar tranquilo que foi feita a coisa certa. Ou o legal assim também, né? Eu vou fazer a filogenia só com o domínio e aí depois eu utilizo mais alguns blocos e comparo as filogenias para ver se elas ficaram coerentes uma com a outra. Certo? Então, aqui da mesma forma, eu vou exportar a sequência dos nucleotídeos, que foi a que eu entrei. Vou colocar o nome também, né? Eu estou escrevendo aqui em inglês, mas vocês podem fazer os símbolos que vocês acharem melhor e que a organização de vocês vai ser prática, né? O importante é que seja atrelado um arquivo ao outro, para vocês saberem, né? Principalmente depois de alinhar. Aí o que vai ser codificado vai ser o arquivo que partiu de outro, e aí os nomes sendo interligados fica fácil da gente saber depois se tiver que fazer alguma modificação. Vou salvar, posso fechar e ok. Certo? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como faremos a codificação desses alinhamentos e o que desses alinhamentos nós vamos considerar para a filogenia.